aqui um vídeo que explica em 1 minuto e meio e de forma didática as principais mudanças que a reforma tributária que já foi promulgada trarão. Preste atenção. Explicando a reforma tributária em 1 minuto e meio, ela simplifica um pouco os impostos, certo? Quais são esses impostos? São 5 impostos. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto Nacional. O ICMS, que é um imposto estadual, circulação de mercadorias e serviços. E o ISS, Imposto sobre Serviços. Esses todos irão virar o IBS, Imposto de Bens e Serviços. Temos o PIS e COFINS, que irão virar o CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Agora vamos para os pontos negativos da reforma. Aumenta a carga tributária para bens e serviços. Vale lembrar que 70% dos empregos do Brasil são gerados por esse setor. E o que são os bens e serviços? São alimentos, roupas, médicos, advogados, dentistas. E eles pagam em torno de 5% de carga tributária no geral, e irá aumentar para 25%. Um ponto positivo é que diminui a carga para indústrias, realmente é uma carga muito alta para a indústria brasileira. E aí vem o pior de tudo, ela cria um órgão regulador. No artigo 151, esse órgão vai ter o poder de legislar, regular e julgar a distribuição do arrecadado, levando a uma perda da autonomia dos estados e municípios, quebrando o pacto federativo, né? Tirando também o poder do Congresso. Todos aqueles que passaram o ano todo defendendo essa armadilha tributária se utilizaram do discurso fajuto de que, apesar de não ser a reforma ideal, ela é necessária por conta da simplificação na cobrança dos impostos. Porém, nenhum destes mencionou o monstruoso aumento da carga para bens e serviços, que é simplesmente o setor que mais emprega no Brasil. O que significa que, além de uma eventual onda de demissões, poderemos ter uma sobrecarga nos serviços públicos, como explica o vereador Ramiro de Porto Alegre. O aumento do imposto sobre serviços, que chegará a estrondosos 300%, significa que nós teremos um aumento no transporte, nós teremos um aumento na educação privada, significa que nós teremos um aumento em planos de saúde, significa que nós teremos um aumento em restaurantes e por aí vai, em todos os serviços que a população, muito especialmente a classe média, consome no seu dia a dia. Ao aumentar este imposto, e obviamente não há aumento salarial, obviamente não há aumento da oferta de empregos, por exemplo, à população. Ao aumentar esse tipo de imposto, nós teremos algo que vai impactar muito o poder público, o Estado brasileiro e, consequentemente, todos nós. Porque a pessoa que tinha o seu filho numa creche privada, com o aumento do imposto, já não vai mais conseguir colocar o filho na creche privada e vai para a educação pública. A pessoa que utilizava um plano de saúde já não vai ter mais, vai cancelar o plano de saúde e vai começar a utilizar o SUS. A pessoa que, enfim, usa serviços pagos no seu dia a dia, necessariamente vai começar a migrar para serviços estatais. E isso aqui vai causar uma sobrecarga nos serviços públicos que já são extremamente sobrecarregados e ineficientes. Bom, os defensores da reforma também passaram por cima da destruição do Pacto Federativo, que tira ainda mais a autonomia de estados e municípios, concentrando ainda mais poder no governo federal, que hoje é dominado por uma corja de criminosos com aspirações totalitárias. Eles também não mencionam que, indo na contramão de qualquer país desenvolvido, ao invés de taxar de forma progressiva a renda, as novas regras vão taxar ainda mais o consumo, ferrando justamente a classe média e os mais pobres. O imposto sobre consumo no Brasil, que será criado aí com um novo regime tributário, poderá ser o maior do mundo. Isso deve acontecer porque a alíquota do IVA deverá ultrapassar a praticada na Hungria, que tem taxa de 27% e é considerada a maior entre os países da OCDE. Fora que uma supressão na votação final do texto da reforma pela Câmara dos Deputados criou a possibilidade de que o novo IVA
compõem a base de cálculo do ICMS e ISS, algo que até então estaria proibido. A sugestão partiu da Secretaria Extraordinária do Ministério da Fazenda para a Reforma Tributária, que considera a medida um ajuste técnico para manter a arrecadação dos estados, municípios e governo federal durante a fase de transição entre 2027 e 2032. Essa mudança no texto final da reforma permite a anômala incidência de tributo sobre tributo, fazendo com que o cidadão brasileiro arque com impostos ainda mais escorchantes, ou seja, menos dinheiro no seu bolso e mais dinheiro nos cofres do Estado. A verdade é que o único setor que de fato será beneficiado com a redução de carga é o da indústria, justamente aqueles oligarcas com vasto histórico de relações escusas com o governo. Mas para resumir, com essa reforma teremos mais centralização de poder, aumento do desemprego, sobrecarga nos serviços públicos e produtos mais caros no supermercado. Claro que tudo isso tem método. Esse é o cenário perfeito para a eliminação da classe média e consequente ascensão de um regime totalitário sem precedentes neste país. Como eu não canso de falar, historicamente, a classe média é o nicho da sociedade que oferece maior resistência a projetos totalitários de poder. Nenhuma ditadura socialista pode se estabelecer no controle de uma nação sem primeiro esmagar a classe média. E é por isso que eles odeiam a classe média. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Veja bem, os pobres são comprados com o assistencialismo estatal. Os muito ricos, os banqueiros e metacapitalistas, fazem conluios espúrios com a elite governante. Já a classe média, que é quem mais se beneficia com o livre mercado e com o recuo do Estado, é um empecilho que precisa ser descartado. E por isso, como explicou o vereador de Porto Alegre, a primeira coisa que vai acontecer com o aumento no imposto sobre serviço é a migração de pessoas dos serviços privados para o público. Muitos que hoje pagam plano de saúde passarão a usar o SUS. Pais que hoje pagam escolas privadas colocarão seus filhos em escolas públicas. Ou seja, a classe média, que em tese não deveria depender do Estado, passará a depender. O que temos que entender é que o projeto de médio prazo deste governo é a transformação do Brasil em uma imensa favela continental com toda a população nivelada na margem da pobreza e dependente das esmolas estatais. Até porque, como diz o próprio Lula, que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela. Bom, mas por outro lado, se o Brasil entrar mesmo em uma nova recessão, como a que aconteceu no governo Dilma, isso também preparará o terreno para a queda deste governo. Pois com a quebra do setor financeiro é inevitável que recaia sobre a quadrilha que tomou nosso país de assalto o crime de responsabilidade, o mesmo que impeachmentou a Dilma. E falando em crime de responsabilidade e impeachment, esta semana, em uma entrevista para a BBC, o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores disse que o governo ficaria muito contente se Putin vier ao Brasil.
Vieira ainda afirmou que o governo não tomaria nenhuma iniciativa para prender o mandatário russo, visto que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão por crimes de guerra cometidos por Putin na Ucrânia. No entanto, o Brasil é signatário do Tratado de Roma e por isso tem a obrigação de respeitar o Tribunal Penal Internacional. No entanto, como a gente sabe, Lula colocou o Brasil no eixo do mal e jamais vai respeitar os tratados internacionais que coloquem seus amiguinhos ditadores em maus lençóis. No encontro dos BRICS que ocorreu na África do Sul, Putin não compareceu, justamente porque ficou com medo de ser preso, visto que a África do Sul também é signatária do tratado, o que não ocorreria no Brasil, já que aqui o pigmeu diplomático faz questão de acolher toda a escória mundial, de terroristas a genocidas. Mas o ponto não é nem o fato do Brasil, em uma suposta visita de Putin, ser o pivô para a desmoralização do direito penal internacional, mas sim de que só essa declaração do ministro das Relações Exteriores já pode ser considerada um crime de responsabilidade. Veja bem, nossa Constituição, no parágrafo 4º do artigo 5, prevê literalmente